Tiago, capítulo 1, versículo 4. Acharam? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O versículo 3 diz que, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O texto ele segue uma construção lógica. Então, Tiago está dizendo que, como servos de Deus, nós vamos ser provados. A nossa fé é provada. Todo crente precisa saber disso. Todos nós precisamos saber disso, né? Em algum momento da nossa trajetória, da nossa caminhada com Deus, o próprio Deus permite que situações, às vezes adversas e inesperadas, nos sobrevenham para provar a nossa fé. E Tiago está dizendo que à medida que nós somos provados e aprovados, isso produz perseverança. E a perseverança, ela nos leva, como está dizendo aqui, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí vem então a pergunta: essa citação de Tiago poderia ser mensurada em que medida do ideal e do real? A pergunta é a seguinte, é essa aqui. Essa citação poderia ser mensurada em que medida do ideal e do real? Quando a palavra diz, para que sejais perfeitos e íntegros, essa perfeição, ela é ideal, ela é real? Que medida que é essa perfeição? Lá em Mateus 5, 48, Jesus diz, para que sejais perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Né? Então, vamos lá para a gente entender. Essa perfeição aqui, ela não é absoluta. O único perfeito absolutamente é Deus o Senhor. Então, se não é uma perfeição absoluta, que perfeição é essa? A palavra grega para essa perfeição aqui é teleios. Teleios, né? Que é a mesma ideia para propósito. A ideia presente aqui, então, quando fala de perfeito, não é uma perfeição moral, não é uma perfeição espiritual, porque perfeito moralmente é só Deus. Lá no livro de Jó, que eu estava lendo esses dias, diz que se o Altíssimo, que é santíssimo, se ele for procurar defeitos em alguém, ele os encontrará até nos seus santos anjos. Deus é tão santo, mas tão luminoso, tão santo, e os serafins não paravam de clamar, santo, 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 santíssimo. Deus é tão santo, tão perfeito na sua santidade, não há sombra de variação, não há nuvem, não há nada que se possa imaginar. Deus é santíssimo e é o único que é santo, santíssimo, perfeitamente santo, absolutamente santo, perfeito moralmente, perfeito em santidade, perfeito espiritualmente. O ser humano nunca, jamais alcançará essa perfeição absoluta. Então, a ideia do texto é que teleios, propósito, que em Cristo Jesus, o varão perfeito, pela atuação do Espírito Santo,
vencendo as provas que o mundo nos coloca, que a vida nos coloca, nós vamos crescer em direção a esse propósito. Então, a ideia da perfeição aqui não é uma perfeição absoluta, porque não existe essa possibilidade para nenhum ser humano. Tá certo? Então, é essa a ideia. Alguma dúvida quanto a isso? Fica claro? Os líderes que estão manejando as lições lá, tranquilo? Então, perfeição absoluta, moral, espiritual, é somente Deus. Quando o texto diz, para que sejais perfeitos, sede vós perfeitos, como é o vosso Pai Celestial, em momento algum está pensando que nós vamos atingir a mesma perfeição absoluta de Deus, né? Isso jamais acontecerá. Mas é nessa trajetória, nesse propósito, que entram as provações, o ser aprovado, e à medida que nós fomos provados, aprovados, nós vamos crescendo espiritualmente à semelhança do varão que já é perfeito, que é o Senhor Jesus. Mas nós estamos num processo, numa caminhada, tá? A santificação, ela é um processo. Ela é um status nosso em Cristo, mas crescer nela é um processo. A vida cristã, ela é formada de eventos e de processos, né? Então, nós crescemos em santificação. Nós crescemos na estatura do varão. Alguns crentes, no curto período da existência, eles crescem mais à semelhança de Jesus. Outros não crescerão tanto, por causa das reprovações, da não rendição, da não entrega, da não permissão ao Espírito Santo que trabalha em suas vidas. Tá certo? Aí vem outra pergunta, essa foi um pouquinho mais complexa, ela vem também da lição 1, e ela vai ser plenamente respondida na lição 5. Quando chegar na lição 5, isso vai ser mais bem tratado, né? Mas eu já vou passar para ela. Mas eu quero só ler aqui um texto que eu anotei ainda sobre essa questão. Tiago lança mão de 3 termos ou expressões ao referir-se ao nosso progresso espiritual. Perfeitos, completos, em nada faltosos. Ainda é o versículo 4. Notemos que a estrada para a perfeição é pavimentada com tribulações e provações. Não há modo de polir as rochas, a menos que se use um abrasivo. Apesar de que tal processo pode ser encarado como infinitamente fantástico, impossível e impraticável, é possível em graus sempre crescentes, devido ao poder do Espírito Santo de Cristo, pois é Ele quem nos transforma. O processo inteiro é uma operação divina. Naturalmente exige a nossa anuência, a nossa busca, a nossa aceitação. E esse é o lado humano do processo, né? Então, eu fiz um curso, pelo menos, e cheguei a trabalhar com lapidação de gemas, de pedras. O garimpeiro extrai a pedra lá da terra, uma pedra, uma esmeralda, uma turmalina. Aí eles trazem aquela pedra para ser lapidada. Quando você vai à loja e compra a pedra e vê ela brilhante, você não imagina o processo pelo qual ela passou para chegar a ser brilhante, bonita e cara. Ela passou por muitos processos dolorosos.
O primeiro delas, quando ela é arrancada da terra e trazida para a lapidação, você pega uma luz e olha aquela pedra e você vai enxergar as fissuras. Ela tem trincas, ela vem trincada para a mão do lapidador. Aí quando você pega aquela pedra, você põe na luz e na luz você enxerga. Sem a luz você não enxergaria. Vai imaginando aí nessa metáfora, né? O que Deus faz com a nossa vida. Então, Deus pega a gente lá do mundo, cheio de fissuras, e no caso da esmeralda, tem a linguagem dos garimpeiros, dos lapidadores, que diz assim, tem urubu. É porque você olha ela na luz e você vê manchas pretas. O trabalho do lapidador é tirar aquelas fissuras, tirar as manchas pretas e transformar aquela pedra numa pedra brilhante, refratária à luz. E você, então, quebra aquela pedra e tem um disco abrasivo, ele é abrasivo, e você vai, então, naquele processo de abrasão doloroso, desgastando a pedra até tirar as fissuras, as rachaduras, as trincas, as manchas. Depois que você tira aquelas manchas, ela já recebeu, e à medida que você vai abrasivamente, você vai percebendo o formato que ela pode receber. Umas recebem o formato retangular, porque à medida que o lapidador está ali no processo abrasivo, desgastando a pedra, ele já vai percebendo, nessa aqui vai ficar, vou aproveitá-la melhor como uma pedra retangular. Outra ele vai olhar e vai dizer, não, vai ficar melhor como navete, que parece um grão de arroz. Outra ele vai dizer, não, ela vai ficar melhor oval. Outra ele vai olhar e vai dizer, não, vai ficar melhor redonda. Então, o lapidador é que sabe. No processo abrasivo, né? A experiência abrasiva da vida é necessária para produzir-se a perfeição. E aí você pega aquela pedra bruta, coloca na luz, olha, pega um martelo, com muito jeito, quebra para tirar as fissuras e depois vai num disco de abrasão e vai dando forma. Depois que você dá forma, aí você vai para outro disco abrasivo para dar os recortes das facetas. Depois que você dá os recortes das facetas, você vai para outro processo de abrasão, que é o polimento. Um crente, para chegar a ser uma pedra preciosa, sem rachaduras, sem fissuras, sem manchas negras, é somente pelo processo abrasivo do lapidador. Amém? Então, por isso que a palavra diz, olha, não desmaieis, né? Quando passardes pelas provas, suportai as provas, tende por motivo de grande alegria. Não é isso que está aí no texto? Né? Tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Cada provação é um processo de abrasão para Deus nos transformar numa pedra muito preciosa para a glória dele. O que é uma pedra preciosa? Quando é que uma pedra é preciosa? Valiosa. Quanto maior for o índice de refração à luz. Quando a luz bate nela e ela reflete a luz. É por isso que tem pedras preciosas, semi-preciosas e pedra que não vale nada. A pedra que não vale nada, ela é opaca. Você pode tentar polir ela de todos os jeitos que a luz bate nela e a luz não brilha, a luz não passa. E tem muitas pedras assim. Mas quanto maior o índice de refração, que a luz bate nela e brilha, maior o valor dela. E sabe qual a pedra que tem maior índice de refração? Diamante. E é o mais difícil de ser polido. O diamante só se pule com diamante, porque é a pedra mais dura que existe.
E diamante não passa de grafite. O grafite, nas profundezas da terra, você sabe que aí para baixo, a alguns quilômetros aí profundo, o calor é tão intenso, né? O que produz o amálgama, há um calor tão violento aí para baixo, né? Que chega a não sei quantos graus. Então, aquele grafite, quando submetido a esse calor intenso, ele se transforma num diamante. Aí o garimpeiro arranca o diamante, traz para fora, e ele vai passar por esse processo de abrasão, polimento. Um diamante perfeito, ele vai ser redondo com 54 facetas. Eu já estive lá em Estrela do Sul, com o pai do Ellison, no interior de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, perto da cidade do avô do Ellison, né? Grupiara. E fui lá para visitar uma lapidação de polimento de diamantes. Então, quando fala de provação, nós estamos num processo de Deus, processo sempre abrasivo. Vocês entendem quando eu falo abrasivo? Entende? Abrasivo é desgaste, é um disco. Né? Alguém lembra o nome? Não estou lembrando o nome daquele produto. É tipo uma lixa, mas é num processo de abrasão. Oi? É tipo um esmeril, né? Um disco de esmeril. No processo de polimento. O Wilson já mexeu com diamantes, ele está dizendo que aquele disco de polimento com pó diamante, ele é girado a 5.000 RPM, né? Então, imagina a velocidade disso para esse processo abrasivo. Então, Tiago está dizendo assim, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amém? Tem alguém aqui sendo provado? Então, dê graças a Deus. Amém? Dê graças a Deus. Né? A experiência abrasiva da vida é necessária para produzir-se a perfeição. O dia que eu entendi isso, quando eu estava na prova, eu só chorava e reclamava e murmurava. Por que, Senhor? Pelo amor de Deus, o outro não passa por isso, por que eu estou passando? Eu não mereço isso. Só chorava, lamentava e reclamava. Lá na frente, muitos anos depois, quando eu entendi o propósito, mas por que, Senhor, que o Senhor não me apertou mais? Por que o Senhor não esticou mais a corda, Senhor? Aí Deus, você não ia aguentar, a corda ia arrebentar. Então Deus afina o instrumento na medida que Ele sabe que a gente pode suportar. Tem provas que Deus sabe que eu não vou suportar. Que não é minha sogra, nem é minha mulher. Né? Que para muita gente a prova dele, chega a dizer, é a cruz, né? Então é assim, é nesse processo, né? De abrasão. A outra pergunta, também em Tiago, obviamente, tendes por motivo de toda alegria o passar por várias, não todas, provações. Ele está fazendo uma leitura, uma hermenêutica, uma exegese de Tiago, e eu já começo aqui. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias. Por várias provações. Aí ele pergunta, por várias, não todas, provações? Essa não é a ideia do texto. A ideia do texto, ela está apresentando
Ele não está qualificando as provações. Porque na sequência da pergunta ele diz assim: toda alegria o passar por várias provações, não todas, porque existem provações que são frutos de desobediência, sujeição aos nossos desejos carnais que nos trazem, na consequência, tristeza da alma. Podemos dizer que, nesse caso, não temos como nos alegrar nesses momentos? Ou seja, são várias e não todas as provações para nos alegrar? Somente nos casos de perseguição, como sugere o texto? Bom, primeiro, há que fazer uma distinção entre provação, tentação e consequências do pecado. Consequências do pecado não é a provação. Consequências do pecado é consequências do pecado. É o sofrimento decorrente de uma injustiça praticada. Não tem ninguém que peque, porque o pecado é uma injustiça. Alguém sofreu dano. Então, não tem ninguém que peque, que não sofra as consequências do pecado, ainda que seja na consciência. Então, todo pecado, ele ofende alguém, alguém é ofendido. Todo pecado é transgressão, todo pecado, ele é uma ofensa. Então, por isso ele traz consequências. Provação é uma coisa, tentação é outra e consequências do pecado. Então, ele tá colocando a consequência do pecado como se fosse uma provação, não é. A provação, às vezes você passa por uma situação que você não mereceria passar por ela. É o caso de Jó, é o caso de Israel. Israel, em 2 meses, poderia estar na terra prometida. Mas Deus disse: eu vou prová-lo passando pelo deserto, para espremer o seu coração e arrancar o Egito de dentro do seu coração. Aí é provação. Alguém tem uma moeda aí para me emprestar? Eu devolvo. Tem, pastor? Pequenininha, mas serve, pastor. Nós falamos que a moeda ela tem cara e coroa. São 2 faces de uma mesma moeda. Assim é a provação e a tentação. A provação e a tentação são 2 faces de uma mesma moeda. Tá certo? E eu vou ler aqui para a gente não se perder, porque está na lição 5. Tentação é distinta da provação. A tentação tem o objetivo de nos levar ao pecado, nos afastando de Deus e de sua vontade. A tentação. Por trás da tentação estarão os nossos adversários, a carne, o mundo e o diabo. Tiago quer que seus leitores entendam como a tentação atua para arrastar o homem para o abismo da destruição. Ninguém que está no meio da tempestade da tentação deve dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois como Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta. É impossível Deus fazer isso. Podemos afirmar que Deus prova o seu povo. Então, de um lado é tentação, do outro lado é provação. Pode ser numa mesma situação, como aconteceu com Israel no deserto. Mas o modo como o Senhor provou e testou o povo no deserto não envolveu nenhum mal ou injustiça de Deus. É verdade que Deus prova os seus filhos, mas não para produzir uma reação pecaminosa. Jesus mesmo foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Jó passou por horríveis provações que o diabo maquinou. Certamente, embutidas nas provações, houve tentações de amaldiçoar a Deus e até mesmo de se suicidar.
Thomas considera a distinção entre provação e tentação assim: Satanás nos tenta para provocar o mal, Deus nos prova para provocar o bem. Vocês lembram da história de Davi com Batseba? Lembram? Quantos lembram? Aquilo foi uma provação ou uma tentação? Uma mulher pelada, à tarde, bonita, para um rei que está descansado, levantando à tarde. Aquilo foi uma provação ou uma tentação? As duas coisas. Tentação e provação, né? De um lado é tentação, é Satanás dizendo: caramba, Davi, você é o rei, você pode ter a mulher que você quiser. E de outro lado você tem a provação: Davi, ela é a mulher do teu amigo, você deve respeitar o seu amigo. Você deve respeitar a dignidade da sua investidura, da sua autoridade, do temor a Deus. Então, a provação, ela aperta esses aspectos do nosso caráter. E Deus permite que nós passemos por ela para a gente vencer, crescer e ser perseverante no caráter, na integridade, na fidelidade, na verdade. Então, a tentação, Satanás usa para nos empurrar para o mal. E Deus não pode fazer isso. Deus, não há mal em Deus. Então, isso nunca partirá de Deus. A tentação, ela vem do nosso coração ou ela vem de Satanás. Ela pode vir de dentro, do nosso próprio coração, como pode vir de fora. Aqueles pensamentos que brotam e o coração amarga, e você não sabe por quê, mas está pensando coisa que não é de acordo com a vontade de Deus, aquela desconfiança, aquela coisa perturbadora, ou brotou de dentro, ou Satanás soprou na sua cabeça ideias, como diz o goiano, bestas. E aí é uma provação e uma tentação, que nós não podemos confundir com as consequências do pecado. Ok? Alguma pergunta? Perfeitamente. Pergunta é: quando Deus nos prova, o diabo pode se aproveitar desse momento? Pode. Pode sim. Porque a prova nos coloca numa situação de fragilidade. Jesus estava com fome, com muita fome. A hora que as tripas deram um nó e o estômago contorceu de fome, o tentador apareceu. Diga a estas pedras que se transformem em pães. Quando Israel estava no deserto, Deus estava provando eles no deserto. Não tinha água. Aí eles caíram na tentação. Eles caíram. Porque eles disseram: se Deus realmente estivesse conosco, nós estaríamos passando sede? A ausência de água não significa ausência de Deus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A ausência de saúde não significa ausência de Deus. A teologia que diz que crente não adoece é mentirosa e satânica. A teologia que diz que crente não passa por adversidades, ela foi produzida lá no centro dos infernos. Ela é maligna, ela é satânica. É através das lutas, das dificuldades e que Deus vai nos aperfeiçoando. Amém?